Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe tua vida, teu dia, mais um dia. Um dia muito especial sempre, né? Porque na quinta-feira a gente lembra daquela quinta-feira que antecedeu a Sexta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Portanto, hoje é dia, de forma muito especial, de adorar Jesus na Eucaristia. Então procure uma igreja, faça o seu momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, seja individualmente na capela do Santíssimo, diante do Sacrário, seja em comunidade, na adoração, na hora santa, que praticamente toda paróquia, toda matriz, muitas capelas fazem esse momento de adoração. Então, não perca essa oportunidade. É uma adoração de reconhecimento de que a sua vida é dom, é graça. Reconhecimento do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos deixou a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento na Eucaristia. Então, a quinta abençoada para você, uma quinta eucaristizada para você. E nesta quinta vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que nos ilumine, nos resgate, nos aprimore, que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de viver esse momento de oração, na verdade, na paz, na serenidade. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de fazer desse momento um momento profundo, um momento intenso, um momento vivificado pela força do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que Ele nos envie o Espírito Santo para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos animados, para que nós sejamos inspirados pela palavra. Por isso nós dizemos humildemente, reconhecendo a nossa limitação: vinde, Espírito Santo. Vinde abençoar, fortalecer, fortificar, animar, vivificar a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, motivar o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, fazer com que nós sejamos sempre, sempre mais renovados, e que esta palavra que agora vamos proclamar, escutar, refletir, meditar, contemplar, deite raízes profundas em nossa vida a ponto de repercutir nos nossos atos, nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e sentimentos. Vinde, Espírito Santo, para este momento e para todo o dia que nós vamos viver. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo é o 6, os versículos de 7 a 13. Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é tão incrível esta palavra de Jesus aos 12, e ela deve repercutir profundamente em nosso coração, porque ele também
Se naquele dia, naquele momento ele enviou os 12, hoje ele envia a nós. E do mesmo jeito que ele disse aos 12 que não deveriam levar nada que não fosse absolutamente necessário, nenhuma segurança externa. Do mesmo jeito que ele disse aos 12 que não deveriam impor, mas propôs, se não fosse aceito, ir embora, ele diz a nós hoje, no hoje da nossa vida, ele nos diz: não leve nada na sua ação evangelizadora. Não se cerque, não tenha confiança. Mesmo que você use, por exemplo, eu estou aqui usando agora a tecnologia. Estou gravando, vou mandar, vamos publicar, maravilha. Mas isso não deve ser a nossa segurança. Os fatores externos, os fatores acessórios, que naquele tempo era sandália, era sacola, eram algumas túnicas. Hoje, os fatores exteriores a nós, mesmo que usados, não devem ser a nossa segurança. Por quê? Porque a nossa segurança é Jesus Cristo. Também os fatores externos não devem ser a nossa força, porque a nossa força é Jesus Cristo. Os fatores externos, o poder de argumentação, a força da palavra, a força dos instrumentos, a força, seja lá do que for, não é nada diante da força, da simplicidade que se manifesta na simplicidade, na leveza do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, que deve ser o centro da nossa mensagem. Não temos outra força, não temos outra segurança, não temos outra certeza. Só Jesus. Nada que é humano, nada que é formal, nada que é exterior, nada que é instrumental pode ser a nossa força, porque a nossa força, a nossa esperança, a nossa certeza é Jesus Cristo. Por isso que um olhar vale tanto, por isso que um sorriso tem tanto valor, por isso que a vida grita para além de tudo, é a vida. E também não devemos nos impor, só propor. Jesus nunca se impõe, Jesus só se propõe. E foi isso que ele anunciou aos discípulos: se não aceitarem, não vai na força não. Se não aceitarem, deixe que o tempo, que Deus no tempo resolva. E assim para nós também. Nunca imposição. Isso vale até para os pais com relação aos filhos. Digo muito isso, sabe? Aos pais. Viva. O seu testemunho está tocando o coração do seu filho, mesmo que você não perceba e mesmo que ele não manifeste, mas o seu testemunho está tocando o coração do seu filho. Vida. Vamos viver disso, da força, da certeza, da segurança que é Jesus Cristo, e façamos desta força, desta certeza, desta segurança, façamos de Jesus Cristo a nossa grande evangelização. Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.